Meu primeiro mês investindo. E aí, será que deu bom? Fala pessoal, aqui é André de novo do canal Aposentar 10 e vou mostrar para vocês um pouco de como funcionou esse meu primeiro mês de investimento. Vou falar para vocês um pouco dos meus aportes iniciais, em que eu investi inicialmente, e depois vou mostrar para vocês qual foi a rentabilidade no fim desse mês. Certo? Então, bora lá. Para esse primeiro mês, março de 2023, eu separei para investir R$ 840, que é cerca de 20% da minha renda líquida. E eu dividi esses R$ 840 em 4 principais categorias: reserva, renda variável, geração de renda em criptomoedas. Então eu peguei esse valor e coloquei um pouquinho em cada uma das categorias. O que é reserva em si? Quando a gente passa por começar o investimento, a gente não tem nenhum patrimônio acumulado para caso aconteça alguma crise, ou caso você perca o emprego, ou aconteça algum imprevisto, você tem aqui como utilizar desse patrimônio até você se restabelecer. Para isso é necessário fazer uma reserva de emergência, né? E a ideia é que essa reserva de emergência ela custeie seus custos básicos por pelo menos uns 6 meses. Então eu comecei essa construção, mas eu pensei que se eu começar a construir só a reserva de emergência até atingir o valor do meu custo básico por 6 meses, eu ia ficar muito para trás do que até aprender a partir de investir mesmo. Então eu decidi que ao mesmo tempo que eu vou construindo essa reserva, eu vou também investir em outras formas para estar aumentando meu patrimônio. Então eu peguei e investi R$ 200 na minha reserva de emergência. E esses R$ 200 eles estão colocados no Tesouro Selic, rendendo atualmente 13,6% ao ano. Outra parte eu coloquei em renda variável, né? Então, naquele mês em si, eu escolhi uma ação e decidi investir nessa ação. E qual ação eu escolhi? Eu escolhi a ação da Petrobras. Por que eu escolhi a ação da Petrobras? Então, a Petrobras ela veio de uma queda muito grande, então ela teve uma desvalorização muito grande do último ano para cá, até por causa da troca de governo e tudo mais. Ela veio nos últimos anos também pagando um total de dividendos, né, o que é o provento, a distribuição dos lucros que a ação dá para você, bastante considerável, né? Ele chegou a ver que foi 50%, o que talvez não fosse um ponto tão positivo, mas dentro da minha estratégia, se a empresa ela tem dividendos acima de 10% nos últimos 3 anos, ela para mim se mostra consistente. E ela também estava com preço, né, o preço da ação, na época que eu comprei cerca de R$ 24, ela estava com preço de todas as ações juntas menor do que o valor patrimonial, né? Então, se a Petrobras vendesse tudo que ela tem de patrimônio, ela pagaria todos os valores da ação e ainda sobraria dinheiro. Então, essas foram as primeiras análises, né, que eu trouxe sobre a Petrobras, mas a forte queda em si foi o que mais me motivou, né? Que eu estou buscando também ela se restabelecer. Investi também R$ 200 em criptomoedas. Então, o que aconteceu? Eu comecei também a montar a minha carteira já pensando nas criptomoedas e a partir daí eu trouxe o Bitcoin. Eu fiz a compra do Bitcoin no Nubank. Então, eu queria testar como estava a compra do Bitcoin, então a minha primeira compra lá eu fiz no Nubank. Eu me assustei um pouco, né, porque ele mostra uma taxa um pouquinho alta. Eu paguei cerca de 3,12% de taxa, né, numa compra de R$ 200. Então eu paguei quase 1,5% de taxa, que é considerável, né, 1,6% de taxa. E recebi uma certa quantia de Bitcoin. Então eu deixei eles lá no Nubank e o ideal disso é ganhar com a valorização e vender com a valorização. E eu depositei R$ 240 na minha carteira de geração de renda. O que é essa carteira de geração de renda? Essa carteira é uma carteira em que eu busco
estratégias na qual eu consiga multiplicar esse valor para que futuramente eu utilize eles para investir. Então, a estratégia que eu escolhi no mês passado foi uma estratégia de apostas esportivas sem risco de perda. Então, eram apostas esportivas 100% garantidas, com um lucro percentual baixo de cada uma. Se tiver interesse em saber mais um pouquinho sobre elas, eu fiz um vídeo sobre isso, está aqui no card. Então, chega lá que você dá uma olhadinha, que você vai entender um pouquinho sobre elas. E aí a gente chega no seguinte: qual foi o resultado que eu tive nesse mês? Então, bora lá. As apostas esportivas, eu comecei com R$240 e fechei o mês com R$311,60. Então, foi onde de todas as reservas, de todos os investimentos, eu tive o maior rendimento, cerca de 30%. As reservas, eu já esperava que fosse um valor muito baixo, né, de rendimento, já que é uma reserva e não um investimento propriamente dito, é mais como se fosse poupar um valor. Mas ainda assim ele está investido em Selic para que ele ainda renda sem nenhum risco, né? As criptomoedas, mesmo com a taxa, eu ainda consegui uma valorização no final do mês passado de 201,80, né? Estou falando agora de maio. Então, esse é o panorama de março, tá? Então, como foi março completamente? Do dia 1º de março até o dia 1º de abril. Em ações, eu acabei comprando R$ 194,28, né? Foram cerca de 8 cotas de Petrobras, e elas valorizaram para R$ 201,40. Também teve um ganho. Então, em todas as 4 categorias, nesse mês, eu acabei saindo no verde, saindo positivo, o que foi bastante agradável para quem está começando agora, né? Imagina já começar caindo, já traz um desânimo, mas felizmente foi um avanço positivo em todas elas, chamando atenção para a parte de apostas, que foi um grande diferencial de quase 30%. Né? Então é isso, pessoal. Esse foi o meu primeiro investimento. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre como investir, como eu vou mostrando a minha trajetória para alcançar a aposentadoria em 10 anos, então, lembra de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e pode deixar aí embaixo um comentário tirando qualquer dúvida, que assim que possível eu vou adorar estar respondendo. Então, até a próxima. Vamos nessa.